pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Thaís. Eu sou o Vitor. E hoje a gente vai gravar o nosso relato de parto. Pra quem não sabe, se você caiu de primeira nesse vídeo aqui, eu acabei de ganhar duas filhas, nossas gêmeas, a Rebeca e a Olivia, estão aqui, uma tá dormindo, outra tá mamando. Nós temos alguns vídeos aqui no canal sobre gravidez de gêmeos, se você ainda não assistiu, eu vou deixar os links aqui nos cards pra vocês já conhecerem um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória até aqui. E no vídeo de hoje a gente vai relatar pra vocês nosso relato de parto. Eu trouxe o Vitor aqui porque ele participou ativamente do parto e ele lembra de muito mais coisas do que eu, principalmente quando eu já estava na Partolândia. Então, eu trouxe ele pra contar detalhes que eu provavelmente não lembre pra vocês aqui. Mas o começo, quem sabe é você, então vamos lá. Isso aí. E tudo começou algumas semanas antes do nosso dia do parto, né? No caso, o dia do parto foi no dia 15, a gente internou, né? 15 de fevereiro nós internamos. E no dia 16, à madrugada, as meninas nasceram. Então, começaram algumas semanas antes alguns sinais e eu fui sentindo alguns pródromos. Na semana 35, eu comecei com as dores na minha bexiga, né, também a urinar, e eu fiquei com muito receio de que isso desse complicação no parto. Então, eu fui numa consulta no pronto atendimento e o médico passou o antibiótico para eu começar a tomar, bem na semana, 2 semanas antes do parto, e eu comecei a fazer o tratamento. Então, ali eu já comecei a ficar um pouco preocupada, porém, eu estava esperançosa de que meu parto viria espontaneamente, né? Então, passou a semana 35. Na semana 33, a gente ainda não tinha um médico específico. A gente tinha ainda ido numa consulta com outro médico que a gente tava. Na semana 35 a gente também não tinha, né? A gente tinha decidido, como a gente tinha passado por acho que 12 médicos a gente passou no total. Muitos médicos. Como a gente tinha passado por todos esses médicos e nenhum tinha sido o que a gente esperava, a gente tinha decidido ganhar pelo SUS. Que foi onde a gente teve melhor atendimento até aquele momento, né? Exatamente. E a gente estava fazendo nosso pré-natal pelo SUS, no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, né? Uhum. E a gente iniciou essa medicação e tal, fui tratando. E uma vez por semana eu estava indo no médico para poder fazer o pré-natal no SUS. Até que, através de uma indicação, eu recebi a indicação da doutora Carla, que foi a nossa obstetra. E ela topou, assim, sem dúvidas, o nosso parto. Quando a gente conheceu a doutora Carla, a gente saiu da consulta falando, é ela. É ela. Vamos ter que viabilizar de fazer com ela. Eu quero contar mais detalhes de como que a gente chegou até esse processo aí de escolher o nosso médico, né? Mas basicamente a gente passou por vários e nenhum deles acreditou no nosso processo de parto, porque a gente queria parto natural de gêmeos. E apesar de todas as condições favoráveis, ninguém queria topar a nossa ideia de fazer, né? Uhum. Ainda mais no caso da Thaís, que não tinha nenhuma complicação, era tudo muito favorável. É assunto por outro vídeo, né? Uhum. Mas o sistema é tão cesarista que a gente não achou nenhum médico, a não ser a doutora Carla. Exatamente. E nessas semanas, na semana 35 foi a semana que a gente achou a doutora Carla e a gente conversou com ela em uma consulta e a gente decidiu que a gente ia contratar ela. Então a gente marcou de fazer o parto até 36 mais 6. Por quê? Por conta das complicações de gravidez, né, de gestação de gêmeos, a gente não pode prolongar muito a gestação por conta de calcificar a placenta, por conta de os bebês não receberem nutrientes, de terem complicações no parto, por a placenta não poder enviar o fluxo necessário para os bebês. Então, por conta disso, a gente precisava fazer até 36 mais 6. E a gente chegou a conversar para fazer até o dia 14, né? Até o dia 14 de fevereiro a gente fazer a indução. Porém, eu tava tão esperançosa, porque nos dias antes do parto eu tava tendo contrações, que eu pedi pra doutora Carla adiar mais um dia. A gente faria numa quinta e daí a gente adiou pra sábado. Exatamente, então a gente esperou 2 dias a mais. Também pra conseguir encaixar na agenda da doutora, né? A gente ainda tinha um risco de não conseguir ter ela pro nosso parto, então a gente resolveu marcar pra esse dia também. Então chegou o dia, né? Eu fui sentindo os pródromos, não tive mais avanço do trabalho de parto, né? Só aquelas contrações leves, dores que voltavam, até que a gente resolveu, né, fazer o internamento no dia 15, no sábado de manhã, saímos de casa cedo, às 9 horas da manhã estávamos no hospital, porém tivemos algumas intercorrências com o internamento. Então a gente teve a consulta com o médico, era por volta das 10h30, quando nos chamaram, né? A gente entrou às 9 acreditando que 10 e pouquinho estaria começando a indução, né? Exatamente. Acontece que 10 e pouquinho a gente passou pela triagem médica. Passamos pela triagem. E ficamos de molho no hospital até a 1 da tarde. Onde a gente teve que fazer um pouquinho de caso
Exatamente. pra gente ser atendido. Por quê? O hospital não tinha vagas nos leitos de hospital, não tinha vagas nos quartos para que eu iniciasse a indução. A indução precisava ser iniciada no quarto e quando tivesse com 6 de dilatação, eu iria ser transferida para a sala de parto. Mas não tinha quartos disponíveis, porque tinha muita gente internando naquele dia. E não queriam colocar a gente na sala de parto direto. Exatamente, porque ela é uma sala, é 2 salas de parto só e eles não podem ocupar, sendo que a pessoa não está ainda no trabalho de parto ativo. Então, a gente, pra não ficar esperando lá até 2, 3, 4, 5 da tarde, a gente começou a insistir, preciso internar porque eu tô cansada, eu não tinha almoçado ainda, tava com fome, só tava com o café da manhã, eu tava preocupada já, até que a doutora Carla ligou pra lá, conversou com o hospital e o hospital resolveu me levar pra sala do centro obstétrico, né? Então, como o trabalho, a indução não começava e não levava a gente pra lugar nenhum, a gente começou a reclamar com o pessoal do hospital. E as enfermeiras lá do pronto atendimento fizeram um descaso, o médico não tava nem lá, tava atendendo cesárea. Nossa experiência com o hospital foi negativa em vários pontos. Isso, a gente quer gravar um vídeo sobre isso também, né? Mas uma das enfermeiras, as enfermeiras do posto saíram para almoçar e uma enfermeira supriu o lugar dela. E essa enfermeira foi uma bênção na nossa vida porque ela viu que a gente estava ali há muitas horas e se sensibilizou pela nossa situação. E ela conseguiu alocar a gente numa sala de pré-parto do centro cirúrgico. Depois de uma longa jornada, olha lá o relógio, 1h30 da tarde. A gente chegou aqui às 8h40 da manhã. Então, depois de uma longa jornada, estamos aqui. A gente não tinha vaga num quarto normal, então a gente tá no centro cirúrgico. Mas tá tudo certo, né? Finalmente as coisas estão andando. Estamos a caminho. Cadê as meninas? Estão a caminho. Foi aí que eu fiquei meio preocupada já, porque eu não queria ficar no centro obstétrico, no centro cirúrgico, por conta do ambiente em si. Ele é um ambiente muito... Cirúrgico. É um ambiente cirúrgico, né, gente? Luz branca, a gente correndo pra lá e pra cá de uniforme branco, aquela coisa meio tensa de ambiente hospitalar. Então eu não queria que fosse lá, eu queria que ficasse num quarto, né, nosso ali. Até porque a gente tava indo pro particular por conta disso. O nosso objetivo em ir pro hospital particular era ter um parto humanizado, usar a sala de parto, poder ter uma outra experiência, que não fosse uma experiência de um ambiente estéril de luz branca e forte e ar-condicionado gelado, né? E lá não podia entrar muitos dos itens que a gente tinha levado. Então a gente não podia entrar com a lancheira, não podia entrar com luz, não podia entrar com máquina de cheirinho, não podia entrar com caixa de som, não podia entrar com a nossa roupa. Eu não poderia estar com o meu top, por exemplo, o meu top que eu tinha levado. Até ficar de pijama cirúrgico. Eu tive que ficar de pijama cirúrgico, que foi muito ruim pra mim, porque eu me senti feia. Eu queria estar bonita pro meu trabalho de parto, no sentido, pelo menos à vontade, pra eu conseguir tirar, né? Não digo nem bonita, é à vontade. Né? Sentir a vontade e pra sair bem nas fotos. Eu queria não parecer vulnerável demais. E eu fiquei naquele momento, sabe? Então, tudo começa quando a gente vai daí pra essa sala de parto, e daí começa o processo de indução, né? Coloca a primeira medicação ali, logo após a 1h e pouco da tarde. A Thaís começa a ter as contrações, daí... Às 15 horas, nossa obstetra chega pra poder fazer o exame de toque e ver como é que tá a evolução ali do trabalho de parto, né? Eu estava com 4 para 5 de dilatação já, só com o comprimido, né? Daí ela colocou mais um comprimido, mais uma dose, né? Que já tinha dado 4 horas. Isso. E... um tempo depois, 2 horas depois, ela veio de novo para fazer o exame de toque e percebeu que eu já estava com 6 para 7. Nisso, ela fez o rompimento, ela fez o descolamento da membrana para acelerar o trabalho de parto. Ali, eu já comecei a sentir que as contrações começaram a ficar um pouco mais intensas. Mas detalhe... até então tava tudo bem de boa, né? Você tava conversando, contando caos. Eu sentia que a contração vinha a cada 3 a 4 minutos, mas eu não sentia aquela dor excruciante. Pra mim tava super normal, uma cólica menstrual assim um pouco mais intensa. E daí depois ela voltou, um tempo depois, e resolveu fazer o rompimento da primeira bolsa. Que tava já quase ali, então ela falou, vamos fazer um rompimento de bolsa. Até eu fiquei meio receosa, né, por conta desse rompimento, com medo de repente machucar alguma coisa ali, mas enfim, confiei na minha doutora e ela fez o rompimento da bolsa, estourou a bolsa
E depois dali que começou a ritmar bem. E tudo tava bem tranquilo até umas 10 da noite, né? 10 da noite que o bicho começou a pegar. Gente, E ali... a Thaís começou a gritar. Ali eu entrei na partolândia. E eu tava tão, assim, na fé de que eu iria tentar, de repente, sei lá, uma posição de 4 apoios, ou eu iria de cócoras, porque eu tava o tempo todo ficando de cócoras, né? Tanto que eu ficava fazendo um alongamento ali, ficava me movimentando, e o tempo todo de cócoras, eu levantava, abaixava, ia pro chuveiro e tal. Mas não foi nessa posição, gente, até que a minha médica sugeriu que eu ficasse... Deitada de lado. Deitada de lado. Foi nessa posição que eu consegui um pouco mais de conforto, porque eu tava de 4 apoios na maca, assim, naquela parte da... como se fosse a cabeceira da maca. Só que como eu tava muito fraca, quando a contração vinha, o meu braço ficava tremendo, assim, e eu meio que queria cair, assim. Aí ali eu tava sentindo muita dor. E a médica falou, você não vai conseguir ficar nessa posição. Deita de lado. E eu fiquei meio assim, falei, deitada, não queria parir deitada, né? Mas, gente, por incrível que pareça, deitar de lado foi pra mim a melhor posição. E eu acho que aí já fica uma lição, né? Quando a gente tá fazendo curso, vendo aula e tal, o pessoal fala, não, porque o médico te obrigar a ficar deitado no hospital é uma violência obstétrica, isso é um absurdo e tudo mais. E de fato é, né? Mas você já desenvolve um preconceito com aquela posição. Já fala, não, essa posição deitada é um absurdo, não posso ir. Mesma coisa que eu acho que é a questão da vocalização, né? Não, a livre vocalização é super importante e tal. E eu acho que isso estimula a parturiente ali a ficar gritando, né? E a Thaís, ela tava gritando. Isso. E o trabalho dela não progredia. Até que a médica chegou e conversou com ela. Eu lembro que nesse momento eu falei pra médica assim, doutora, me ajuda. O que eu tenho que fazer pro negócio ir pra frente? Porque não tá indo pra frente. Eu tô fazendo força e não tá indo. E ela falou assim, você precisa parar de gritar. Mas no sentido de jogar a tua força da garganta lá pra baixo. Um exercício. Tente agora simular um grito. Você vai ver que você contrai as partes lá de baixo. Você bloqueia, né? E quando a médica conversou com a Thaís e ajudou ela a direcionar a força, daí as coisas começaram a fluir. Ela falou assim, relaxa a tua mandíbula, abre a tua boca e tenta jogar essa força lá pra baixo. Quando a contração vir, você se concentra lá embaixo. E isso me ajudou bastante. E aí que as coisas começaram mesmo a progredir. Exatamente. Então isso foi lá por umas 10 e pouco, 11 horas, daí eu falei, pô, legal. As meninas vão nascer, né? Eu queria muito que nascesse uma em cada dia. Que eu nascesse uma no dia 15, eu tô no dia 16, era 20 e pouco. 23 e pouco, né? Falei, nossa, velho, que legal, vai nascer uma em cada dia, né? E eu tava muito desesperada porque eu pensei, meu Deus, já são 11 horas da noite, esses bebês não nasceram ainda. Até que horas que eu vou ficar aqui? Eu já tava desesperada. E daí a Thaís começou a fazer força, e as contrações dela eram curtas, né? Eram curtas. Como que eu percebi isso, que elas eram curtas, gente? Porque eu lembrei de um exercício que eu tinha visto no curso, um desses cursos de pré-parto que a gente fez, sobre a duração das contrações. E elas, em média, duram de 40 segundos a 1 minuto. E eu lembro que elas vinham e eu começava a contar. Mesmo que balbuciando, assim, eu ficava 1, 2, 3, porque a dor é tanta que eu não conseguia contar, falar. Eu contava até meio que mentalmente e ia falando. Eu notei que elas duravam no máximo 20, 25 segundos. E para eu conseguir fazer forças que expulsassem o bebê, eu precisaria de uma contração de 1 minuto. Porque eu faria 2, 3 forças ali naquele momento que o meu corpo pedisse para eu conseguir expulsar o bebê. Mas não tava dando certo. Simplesmente não tava dando certo. E daí a médica queria usar a ocitocina e a Thaís se recusou. Me recusei também por conta desse preconceito que eu tinha com a ocitocina, porque eu tava com medo de que as minhas dores ficassem ainda mais intensas. No curso você também... não, porque a ocitocina é um vilão, é uma violência obstétrica. Não. E, cara, a gente... Pensem muito bem nos cursos que vocês consomem, né? Daí a Thaís, não quis ocitocina e era 10h30 da noite, 11h30 da noite, meia-noite, a hora que eu vi 23h59 no relógio, falei, putz, meu sonho de cada uma nascer num dia foi por água abaixo. E ela não querendo ocitocina e as contrações curtas, e ela fazendo força, o negócio não tava indo pra frente, né? Isso. Até que a doutora falou pra colocar, vamos colocar um pouquinho de ocitocina, 2 gotinhas só, pra ajudar você e tal. Daí ela não deixou, e a Olivia, que está aqui no meu colo, saiu na força do ódio. Realmente, gente, eu fui teimosa.
Daí a Thaís teve que fazer muita força e conseguiu colocar a cabeça da Olivia pra fora. Detalhe que o nosso corpo pede pra nós fazermos forças. Nós não fazemos forças por conta. Porque as forças por conta não adiantam. Elas não mandam o bebê pra fora. Quando a contração vem, você sente a vontade de botar pra fora. É que nem quando você tá com vontade de fazer cocô. Então você acaba vindo aquela necessidade e você faz a força. Mas não é algo natural fazer a força. Então ela saiu no força do ódio por quê? Porque a vontade de fazer força vinha e eu continuava fazendo força mesmo depois que a contração passava. Então isso me fazia sofrer ainda mais, porque a dor não vinha com aquele impulso de botar o bebê pra fora. E daí a Thaís foi fazendo força, a cabeça da Olivia saiu. E daí a médica com um pouquinho de manobra, ajudando ali, puxando, na força seguinte conseguiu tirar a Olivia. Isso, exatamente. E daí foi bem legal, porque como a Thaís estava assim de lado da cama, ela estava com uma perna apoiada no meu quadril e a outra perna em cima do meu ombro. Foi isso que a médica pediu pra você ajudar, né? Ela falou, ajuda aí, pai. Daí eu coloquei os 2 pés nele, foi tipo um cabo de guerra. E ele segurou a minha mão assim. E ela fazia força, me puxava, eu puxava, a gente ficava ali naquele vai e vem. E foi assim que saiu a Olivia, né? E foi muito legal porque eu vi tudo acontecer. Então eu vi a Olivia saindo, vi a médica manobrando, daí eu cortei o cordão. E a Olivia daí ficou no peito da Thaís. Mamando um pouquinho e tal. E isso, daí ali ficou mamando um pouquinho. E depois levaram ela pros cuidados, né? Eu fiquei na Golden Hour pros cuidados, daí eu fui junto com ela e tal. Fazer os exames e tudo mais. E daí eu falei, pô, legal. Um bebê saiu, agora o próximo daqui 3 minutos tá aí, né? Iludido. E a Thaís ainda não queria ocitocina. E a Rebeca não queria nascer. E daí foi, né, ela nasceu 00:15, né, mais ou menos, 00:17. 00:17. 00:17. E daí deu 00:30, deu 00:40, deu 1:15. Detalhe, nesse momento o Vitor foi lá pros cuidados e eu fiquei só com a médica e com a doula. Porém, ela pediu pra eu fazer força porque as contrações estavam vindo, só que eu não tinha onde apoiar, porque eu tava fazendo apoio no Vitor. E a médica pediu, segura tua perna aqui e tenta fazer força. E eu não tava conseguindo, porque toda vez que a contração vinha, a minha perna tremia e caía. Daí a Thaís falou, chama meu marido. Eu falei, pelo amor de Deus, chama, cadê o Vitor? Ah, o Vitor tá lá com a Olivia. Eu falei, então chama o Vitor agora, eu preciso dele aqui, senão eu não vou conseguir. Daí já estavam terminando os cuidados com a Olivia, né? Daí, né, filha? A gente peguei a Olivia, fui lá pra sala de parto, coloquei ela com a nossa doula. Falei, Grenda, segura aqui a Olivia rapidinho, que eu vou ajudar a Thaís. Daí ela ficou segurando a Olivia. Do lado, assim. Do lado da Thaís. E daí a gente voltou naquela posição. E eu achando, iludido que ia ser mais 10 minutinhos ali e já ia nascer a outra, né? Nesse momento, gente, eu já tava pedindo cesárea. Teve um momento em que eu comecei a fazer a força e eu fazia tipo assim, passava uma contração, 2, 3, 4, 5 contrações. Na quinta eu falei, doutora, chega, vamos pro plano B. Dela, que plano B? Daí Nesse momento, a doutora já tinha conseguido colocar a ocitocina, daí já tinha aceitado, já tinha falado, vai, coloca a ocitocina, coisa e tal, e daí, só que o negócio não tá vindo pra frente, né? Eu acho que tava com problema no meu acesso, mas, enfim, aí eu pedi, falei, doutora, vamos pro plano B, cesárea? Dela, que cesárea? O bebê tá inegociável. Como que ela falou? Não, a gente falou, doutora, vamos pro plano B, o que é um plano B? Ah, plano B, doutora, o que é um plano B? Cesárea. Fora de cogitação, mas não vou nem cogitar a possibilidade de fazer cesárea num bebê que vai nascer. Ela falou, ela falou aqui, desse jeito. O bebê tá saindo, ela falou. Isso tá passou uma segurança muito grande pra gente, né? Exatamente. A gente continuou todos daí no empenho de não, agora vai. Eu pedi cesárea várias vezes, eu pedi, como que fala? Anestesia várias vezes. Ela não foi pra anestesia, ela falou, olha, você que sabe, mas a anestesia ela tira a tua sensibilidade à dor. E pode correr o risco de você não conseguir progrediu o trabalho, que já tava difícil, né? Exatamente. E daí, bom, enfim, daí a Thaís fazia força, a Olivia descia um pouquinho, a Rebeca descia um pouquinho, dava até pra ver o comecinho do cabelinho dela, daí passava força, ela voltava. Tanto que eu não conseguia sentir o cabelo dela, como eu conseguia sentir o cabelo da Olivia quando desceu. Com a mão, né? Com a mão, E eu tava vendo, né? E daí eu via a Rebeca chegar perto e ir embora, chegar perto e ir embora. E daí a doutora todo momento monitorando o batimento cardíaco da Rebeca, né? Minutos, assim. E daí ela falou, tem que nascer agora. Daí por quê? Não, porque a frequência dela tá começando a cair, tem que nascer agora. Daí ela já tava com a frequência cardíaca na casa dos 80, né? E uma criança tem que ser lá na casa dos 150, 160. Então a doutora daí começou a acelerar
Ela falou, faz força mesmo que não tenha como fazer força. E daí porque a doutora... senão não vai nascer e precisa nascer agora. É a vida da tua filha, ela falou. Daí a doutora colocou o vácuo na cabeça dela, lá por dentro, e conseguiu ir puxando. E quando fazia força, ela falava, faz a força. A hora que fazia força, ela puxava com o vácuo. E daí a cabeça tava ali. Daí a doutora falou, agora você tem que fazer força. Tem que fazer força. Daí a Thaís fez força mesmo sem ter contração. A contração vinha, ela fazia força, a contração ia embora, ela continuava fazendo força. Daí a doutora conseguiu dar mais um jeito de encaixar o vácuo ali na hora e puxou a Rebeca pra fora. Daí puxou a Rebeca pra fora e ela nasceu no momento certo. Ela já tava molinha, nasceu hipotônica. Colocaram ela aqui, daí eu até tenho uma foto que eu posso colocar aqui pra vocês. Ela tava caidinha de lado, assim. Parecia que tava desmaiada, assim, porque ela tava muito fraquinha já. Nesse momento a pediatra falou, mãezinha, a gente tem que levar a sua bebê agora pros cuidados, porque ela tá muito fraquinha. Daí elas pegaram e tiraram, a gente não conseguiu fazer a Golden Hour com a Rebeca. Ela teve que ir pros cuidados diretamente. E ali começou o meu terceiro parto. A minha placenta foi bem complicada para extrair, porque ela era muito grande, muito volumosa, era muito sangue. E estava bem aderida. Estava bem aderida, já estava calcificando já. Então, por conta disso, demorou muito. Demorou mais de quase 40 minutos, uma hora para Eu só lembro que eu tava alternando entre uma sala e outra, né? Entre os cuidados. Eu ia lá, olhava a Thaís, ficava um pouquinho, olhava a Rebeca e tava alternando entre essas duas com a Olivia no colo. E daí eu só lembro de chegar lá na sala de parto e a médica pegou os cordões umbilicais, enrolou na pinça e ela tava tendo que puxar a placenta lá de dentro. Imagino que não deve ter sido nem um pouco legal, né? Não tava doendo, digamos assim, eu senti uma cólica, como se fosse uma cólica, que é a mesma dor que eu senti quando ela fez o rompimento da membrana, que é uma sensação de que tá meio que rasgando por dentro, mas não é tão excruciante quanto a dor da contração. Então, eu sentia isso, e o mais curioso foi após, quando ela terminou de tirar a placenta, ali eu comecei a ter aquele reflexo que é a tremedeira que dá, né? Que é aquele pico de adrenalina cai e a endorfina sobe para poder fazer aquela anestesia. Nesse momento, eu comecei a sentir uma tremedeira e eu fiquei por 40 minutos, acho que tremendo, e eu tinha que pedir pra minha doula me dar água, me dar líquidos, porque eu não parava de tremer. A única coisa que fazia eu parar de tremer, que é aquela sensação horrível, era tomando algum líquido. E ela me dava água de coco, me dava água, mas ainda assim, acho que a gente ficou ali nesse trabalho umas 2 horas, porque a gente foi para o nosso quarto, já era quase 4 da manhã, né? Vocês devem ter ficado mais 1 hora e pouco, porque daí ainda ficou um pouquinho de observação ali antes de ir pro quarto. A gente foi pro quarto umas 4:30 da manhã, mais ou menos. Foi assim que as nossas meninas nasceram. Em relação à dor, para quem tem medo da dor, para quem tem medo do trabalho de parto, eu posso dizer com convicção que a dor depende da sua cabeça, depende do teu psicológico, do que você acredita, do que você está disposta a passar. Porque dói, gente, parto dói, mas não é um sofrimento em vão, é um sofrimento que depois te dá um presente, que é a vida dos filhos, sabe? Então acho que vale muito a pena. E a gente viu em algum lugar que dor não é sinônimo de sofrimento. Exatamente. Isso, eu me agarrei nessas forças. Eu me agarrei com força nessas palavras, sabe? E a gente tem muito a agradecer a Deus por ter colocado a doutora Carla no nosso caminho, a doula, até a fotógrafa, né? A Carol, a Grenda, Carol. Detalhes sobre a nossa... primeiro sobre a nossa doula, a Grenda, que ela foi maravilhosa. Gente, no setor obstétrico não podia entrar com nenhum aparato, nada. E não sei como... Ela botou no bolso. Ela conseguiu levar a máquina de cheirinho, ela conseguiu levar óleo essencial. E isso foi muito bom pro meu trabalho de parto, porque quando vinha a contração, ela colocava aquele óleo essencial assim, ó. E eu sentia aquele cheiro e me dava, assim, uma força, uma energia. É uma coisa inexplicável mesmo. Eu não acreditava muito nisso, não. Mas eu acho que faz muita diferença ter aquela essência, sabe, no ar pra você conseguir concentrar. E outra coisa também, ela levou aqueles... um aparelho de microchoque que ela colocava na minha lombar, pra quando vinha a contração, ele meio que enganador, assim. E também os pentes, né, e tal. Enfim, ela levou uma série de coisas que ajudou muito no meu trabalho de parto. E a nossa fotógrafa, eu tava super preocupada com o fato de eu estar sem roupa, porque teve um momento lá que eu arranquei tudo, eu fiquei sem nada. E ela... colocou um tecido, né? Sugeriu de colocar um lençol ali aqui nos meus seios, sugeriu. E foi nesse momento que eu me senti mais à vontade pra também
fazer as fotos, né? Porque eu não queria sair com tudo ali, até porque eu queria postar as fotos depois, enfim, né? Então, a Carol ficou super preocupada com essa questão da estética. Ela também arrumou pra nós a luz de LED, né? Ela levou um LED que salvou o rolê. A gente pode apagar a luz branca e deixar o LED amarelinho aceso. Muito bom, o clima ficou outro nível. Então, assim, gente, a nossa sala era menor do que a sala de parto, né? A sala que a gente ficou, que foi uma sala de pré-parto, na verdade, super pequena. Era um quartinho, né? Era um quarto. E assim, gente, a nossa equipe... Provavelmente vocês escutem um ronco agora, tá? A nossa equipe fez toda a diferença. Médica, a médica doutora Carla, a Doula, que é a Grenda Honório, a Caroline, que foi a nossa fotógrafa, e também a equipe do hospital, que apesar de todo o contratempo em relação ali ao internamento e tal, mas as pediatras foram super atenciosas no A chefe pós. da enfermaria lá do centro obstétrico, a Bruna, foi sensacional. Ela vinha a todo momento ver se tava precisando de alguma coisa, se estava tudo certo. Foi muito legal também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da nossa história, do nosso relato de parto. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa em relação ao nosso parto, à nossa gestação, enfim, como é que foi, todo o processo, coloquem suas perguntas aqui nos comentários, deem sugestões para os nossos próximos vídeos, se inscrevam no canal, deem o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.